necessário que haja fé. Porque se você não tiver fé, ou se sua fé for fraca, como as ondas do mar, diz a palavra de Deus, você não conseguirá nada. É preciso que tenha fé. E o que acontece é que nós vamos sendo destruídos na nossa mente e na nossa fé. Nós vamos recebendo um monte de coisas assim: não, você não vai conseguir, não, não vai dar certo, não, isso não tem jeito, não, não adianta rezar, não vai conseguir, rezou, não deu certo. E vai jogando, o inimigo vai jogando um monte de mentira e você vai perdendo as forças. Põe a mão na tua cabeça e nós vamos pedir nesse momento que o Senhor restaure a nossa fé. O Senhor restaure a nossa confiança em Deus. O Senhor restaure o ânimo. O Senhor restaure, Senhor, a fé nos milagres. O Senhor restaure, Senhor, a fé no teu poder. O Senhor restaure, Senhor, a fé no homem, porque também não acreditamos muitas vezes nos homens. Que restaure a nossa fé na tua palavra. Restaura, Senhor, a nossa fé na tua pessoa, Jesus. Restaura, Senhor. Vai restaurando todo o nosso pensar, todo o nosso ânimo. Vai levantando as pessoas que estão desanimadas, que estão fracas, abatidas, cansadas, aquelas que têm sido golpeadas por muitos e muitos golpes, aquela que tem levado rasteira atrás de rasteira, aquela, Senhor, que tem perdido noites de sono, está cansada porque nem dormir consegue. Aquela, Senhor, que foi perdendo a sua vida, foi perdendo as coisas que tinha na sua vida. Aquela que tem visto as coisas caírem uma a uma. Senhor, dá a tua graça agora, o ânimo, a força. Levanta, Senhor, a fé de toda essa igreja, para que, Senhor, cada um possa, de ânimo novo, encontrar em Ti, Senhor, a graça que precisam. Visitar cada pessoa aqui, restabelecer o ânimo, a fé, a força em Ti, Senhor. Chacoalha a pessoa do lado e fala assim: tem bom ânimo. Tenha ânimo, não desista, tenha ânimo, tenha força, tenha ânimo. O Senhor, Ele quer levantar hoje homens e mulheres forjados, provados mesmo no fogo, porque Ele quer um povo que dê testemunho dEle aí fora, não só aqui dentro, porque Ele quer fazer milagres mesmo, e Ele já está fazendo. E o Senhor, Ele está levantando nós nesta noite, para sairmos daqui e encararmos este mundo aí fora, porque nós chegamos nesse período do ano fragilizados, fracos, acabados, moídos, sem força. Mas o Senhor vem para ser a nossa força. É o Senhor que vem para ser a nossa força. O Senhor coloca muito forte no meu coração que nós devemos tirar os olhos dos nossos problemas, tirar os olhos e o foco das nossas enfermidades, mas sim colocar foco no Senhor, colocar os olhos no Senhor. É Ele que é a nossa força. A palavra de Deus em Coríntios vai dizer que o Senhor Ele se faz forte na nossa fraqueza. O Senhor se revela na nossa fraqueza. Então, irmãos, é um momento de nós provarmos mais do que nunca, de dobrar o nosso joelho, de levantar as nossas mãos para o céu e orar sem medo, clamar, abrir a boca sem ter medo, e não se envergonhar por quem está do teu lado. E diz: meu problema, você não é nada, porque o meu Senhor é muito maior que você. E a vitória, irmão, ela se dá desta maneira, quando eu declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, que Jesus Cristo é o Senhor da minha história, que Jesus Cristo é o Salvador da minha vida. Os problemas não são nada diante de um Deus poderoso que eu tenho, diante de um Deus que está para fazer milagres na minha vida. É assim que nós devemos nos colocar. Nós não estamos exigindo de Deus, porque Deus, Ele se coloca à disposição, porque Ele quer dar. Deus está sedento para nos dar alegria, paz, amor e milagres e prodígios. Só depende de nós nos despojarmos, nos abrirmos para Deus poder agir. Tira do foco as enfermidades e os problemas e coloca como único centro da sua vida o Senhor Jesus Cristo, e você verá os milagres acontecer na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, na sua família. As doenças serão curadas, porque o nosso Deus fará.
o nosso Deus fará. Eu quero partilhar aqui uma passagem que está em Tiago, capítulo 5, porque eu penso que são orientações que precisamos levar a sério na nossa vida. Precisamos ter essas orientações muito claras para saber viver, para saber como viver aqui na terra. São orientações de pessoas que aprenderam a viver com Deus e estão ensinando as outras, falando assim: é assim que você vai conseguir viver melhor. Porque muitas vezes nós entramos em situação de confusão na nossa vida porque não pensamos direito o que devemos fazer. Às vezes somos pegos em laços porque não aplicamos a palavra de Deus. Às vezes temos que desfazer coisas erradas que aconteceram na nossa vida por causa de decisões erradas. Então, se tivermos clareza da palavra de Deus, nós vamos errar menos. E o inimigo não vai ter chance na nossa vida. Porque a gente fala aqui que o inimigo faz isso ou aquilo, ele faz. Mas ele só faz quando ele tem chance. Se ele não tem chance, ele não faz. Ele vai embora. Ele fica rodando, como diz a palavra, como um leão, fica rodando, tentando o que ele vai conseguir. Se ele não consegue, ele desiste. Então nós precisamos saber viver, precisamos saber o que fazer. E acho que essa é a dificuldade, essa é a graça que precisamos do Espírito Santo. Saber o que fazer cada dia, cada situação, cada momento, para não entrarmos em situações aonde vamos nos expor na frente do inimigo, na frente do leão. Não podemos abrir a porta para ele entrar. Então precisamos rezar para sermos libertos, mas precisamos também entender como devemos proceder na vida que vivemos aqui na terra. Porque quem fica falando que só vai para a eternidade está fora do mundo, porque nós não estamos vivendo lá, nós estamos vivendo aqui. Enquanto nós estamos vivendo aqui, nós temos que viver a vida daqui. Temos que fazer tudo que a vida manda a gente fazer aqui na terra. É essa a nossa vida. Não adianta ficar com ilusão. Isso eu considero ilusão religiosa. Que só nos... Não, gente, nós estamos aqui. Aqui nós temos que fazer o nosso papel muito bem direitinho. Muito corretamente, como Deus quer que a gente faça, sem o inimigo pegar a gente. Então eu quero pegar a palavra de Tiago, capítulo 5, versículo 7... em diante, para a gente pensar nisso aqui, aplicar essas coisas na nossa vida do dia a dia, independente de qual seja a tua vida, o que você faz, como é a tua família, não importa, essas orientações servem para todos nós que estamos aqui. Então ela começa falando assim, versículo 7, tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, primeira coisa que ele diz: não vai adiantar você ficar nervoso com as coisas. Tenha paciência. Aprenda a não deixar essas emoções dominarem você. As emoções da impaciência, da raiva, do ódio que a gente fica às vezes das coisas, dos maus sentimentos de vingança ou de decepção. Tenha paciência com as coisas que te acontecem. E a promessa é, assim como o lavrador, a seu tempo, ele colhe, passa a chuva, passa o sol, tenha paciência, porque se você tiver paciência, você vai receber. Você vai colher. Tenha calma. Eu já vi tanta gente vir no grupo de oração, começar a rezar e depois sumir.
porque não tem paciência. Não esperou passar a chuva e o sol e não viu a colheita. E aí vai para lá e vai para cá, para lá e para cá e nunca vai ver nada, porque não tem paciência. Espera o tempo de Deus. Aquieta o coração, tenha paciência. Se não é hoje, vai ser amanhã. Se não é essa semana, a semana que vem. Se não é esse mês, com certeza o mês que vem ou o ano que vem. Entenderam? A paciência. Fala para o teu irmão, tenha paciência. Primeira coisa. Versículo 9 diz assim: não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Tomai, irmãos, por modelo de paciência e de coragem, os profetas que falaram em nome do Senhor. Vós sabeis que felicitamos os que suportam os sofrimentos de Jó. Vós conheceis o fim em que o Senhor o colocou, porque o Senhor é misericordioso e compassivo. E ele diz assim: seja paciente e corajoso, assim como todos os da Bíblia, né? Todos aqui que conta a história deles, eles foram pacientes e corajosos, resistiram, tiveram paciência. E diz aqui, e é o que aconteceu em todas essas histórias, e ao fim viram como o Senhor é misericordioso e compassivo. Quem permanece firme vai ver a graça de Deus. É necessário a perseverança. É necessário que você consiga aguentar algumas contrariedades, para que venha logo. Quando você não está aguentando muito, você fala: Senhor, não estou aguentando tanto. Pode falar. Fala: Senhor, já não estou aguentando, está demais. Fala para o Senhor: Senhor, por favor, abrevia a situação. Como Jó falava. Jó falava: para, porque eu não estou aguentando tanta coisa. Fala. E o Senhor vai escutando as orações, vai escutando as orações. O Senhor é bom. Fala para a pessoa do lado: o Senhor é bom, Ele não é ruim, Ele não quer o teu mal. Se Ele deixa um pouquinho, talvez para você aprender um pouquinho mais, eu não sei. Às vezes a gente precisa aprender muita coisa. Precisa aprender a ter paciência. Precisa aprender a não olhar para a vida do outro. Precisa aprender a esperar. Ele começa falando isso. Depois ele diz assim, ó: antes de mais nada, meus irmãos, abstende-vos de jurar. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem empregueis qualquer outra fórmula de juramento. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Assim não caireis ao golpe do julgamento. Sabe o que ele quer dizer com essa palavra? Não é assim, né? Que não é para jurar, que é pecado jurar. Não é isso. Ele está falando assim: seja verdadeiro na sua vida. Se você concorda, fala que concorda. Se não concorda, não concorda. Não faça nada para agradar o outro, porque senão você vai entrar em más situações. Faça só o que o teu julgamento diz sim ou não. Tenha uma vida verdadeira neste mundo. Não fica à mercê dos outros, fazendo o que o outro quer que você faça. Seja sim se você concorda, seja não se você não concorda, porque isso vai te livrar do mal. Isso vai te livrar da confusão, isso vai livrar a tua vida da confusão, vai livrar a tua vida do julgamento, porque você está sendo verdadeiro. Nós não somos sempre corretos. Às vezes eu concordo com uma coisa que não deveria concordar, ou eu discordo. Nós não sabemos todas as coisas, nenhum de nós. Ninguém é o dono da verdade, ninguém é o sabidão. Mas quando ele está falando isso, é assim: não faça nada por causa dos outros. Só faça o que o teu coração disser para fazer. Não faça com medo do outro.
Não faça porque o outro vai brigar com você. Não faça porque o outro não vai gostar de você. Que seja sim e que seja não. Às vezes estamos até errados, né? Na nossa opinião. Mas Deus vai olhar e vai falar, não, mas ele está tentando fazer o certo. E aí Deus mesmo ensina para nós o que é certo e o que é errado. Quando a gente vai seguindo pelo caminho dos outros, a gente se põe em confusão. Mais um pouquinho. Versículo 13. Alguém está entre vós triste? Reze. Está alegre? Cante. Está enfermo? Chame os sacerdotes e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A doença passa pelas nossas vidas? Passa. Mas o ensinamento qual é? Está doente, faz o quê? Mas reze. Está triste? Reze. No fim, ele está querendo dizer, passou o problema na tua casa, porque ele passa, tá? Passa na minha, passa na tua, passa em todo lugar. Passou o problema na tua casa, faz o quê? Reze. Está mais difícil, não consegue rezar, pede ajuda para os outros, não é? Pede para o sacerdote ungir, pede para alguém rezar para você. Está difícil, pede ajuda. Mas reze. Não viva a vida carregando os pesos que não é para você carregar. Reze. Porque diz aqui a palavra, porque o Senhor o restabelecerá. Vocês viram? E se tiver pecado, os seus pecados serão perdoados. O Senhor fala que vem em socorro. Está passando problema? Reze. 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 Que o Senhor virá em socorro. Essa é a orientação que Ele está dando. Viva desse jeito que você vai conseguir ir bem. Aí, a oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva e a terra deu o seu fruto. E ele está falando que grandes coisas acontecem quando se ora. E dá o exemplo de Elias. Elias era um grande profeta. Rezou para parar de chover, para mostrar o poder de Deus, parou. Rezou para chover, choveu e fez o que ele pediu. Seja um homem e uma mulher de oração. Não só pela sua vida, mas por tudo que você encontrar na sua frente, por todas as situações. Não fica parado deixando as coisas acontecerem. Toma a posição que é devida tua de homem nessa terra. Se Elias tivesse ficado lá olhando e falando, mas está uma porcaria, esse mundo está horrível, porque estava mesmo, que esse rei é um tranqueira, e esse rei faz um monte de coisa errada, era essa situação que ele estava vivendo. Não, ele orou e falou, Senhor, age, Senhor, não aceito essa situação não, Senhor, está ruim, mas não quero que fique assim não, muda essa situação, está entendendo? Porque se você não mudar o mundo, às vezes a tua família não vai conseguir não, gente. Está difícil, está difícil. Quem tem filhos aí sabe como é que é difícil. Precisa da graça de Deus nesse mundo. Não é só na sua casa não, precisa no mundo todo. Precisamos da graça de Deus para nós. Se alguém não parar e fizer como Elias e falar, Senhor, por favor, nos ajude, como é que vai ser? Não peça só por você, peça por tudo. Senhor, ajuda-nos. Nossa situação do mundo está muito ruim. Ou vocês acham que está boa? Eu tenho certeza que vocês sabem que não está boa. Senhor, tem misericórdia de nós. Não deixa que nós pereçamos assim, Senhor. Nos ajude. Quando você vai num lugar e vê aquela situação ruim,
Em vez de falar mal, Senhor, ajuda-nos, dá na tua graça, Senhor. Nos ajuda que as coisas não estão bem para nós. Está entendendo? Seja um Elias nessa terra. Fala para a pessoa do lado, seja igual a Elias. Peça para Deus agir. Que Deus faça milagres aqui em todos os lugares. Eu não sei por onde Ele tem que andar, mas todos os lugares que você for, aonde você pôr os pés, Senhor, abençoa esse lugar aqui, abençoa essa cidade aqui, abençoa essa igreja aqui. Senhor, vem em nosso socorro. Não dá para aguentarmos tantas dificuldades. Clama a Deus, seja aquele que invoca o poder de Deus, como Elias invocava o poder de Deus e os milagres aconteciam. E para terminar ele fala assim, olha que legal, versículo 19, ó. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Sabe aquele negócio que a gente aprende que é lava as mãos, não estou nem aí com o outro, estou nem aí, que aconteça o que for, não é a verdade do Evangelho. Ele fala assim, não, se você vê alguém que está no mau caminho, e você ajudar ele a retroceder nesse caminho errado que ele está, você salvará a vida dessa pessoa e mais um monte de coisa da sua vida. E eu sempre falo assim, a nossa regra é fazer o bem. A quem? Ao amigo? À família? Não, a quem der certo de fazer o bem. A quem aparecer para eu fazer o bem. A quem Deus colocar no meu caminho. Você vai ajudar quem passar pela tua vida. Para chegar no fim e você falar, Senhor, eu fiz tudo que eu pude. Eu não ajudei porque eu gostava de fulano. Eu não ajudei porque era amigo do fulano. Eu nem sei quem é. Mas eu fiz o que eu pude nessa terra. Porque quando você fizer isso, você salva a tua vida. Está entendendo? Você tem uma coisa boa aí. Você salva uma multidão de pecados da sua vida e da sua família. Meus irmãos, nós temos que terminar esse ano mudando o rumo da nossa vida. Nós temos que terminar esse ano vivendo na graça de Deus, pedindo que o Senhor faça diferença nessa nossa vida e nesse nosso mundo. Não dá para a gente lavar as mãos e seguir só pedindo para mim e orando para mim. Eu preciso olhar e falar, se o mundo não mudar, a minha vida também não vai mudar. E se o mundo for para o buraco, também vou junto, porque não vai ter jeito. E o Senhor vai olhar e falar, o que vocês que rezam tanto fizeram? Não fizeram nada. Está na hora da gente mudar a nossa posição. E não aceitar que o diabo destrua as coisas. E lavar as mãos e falar outro que resolva. Não, é a gente que vai ter que melhorar esse mundo. Cutuca a pessoa e fala, vamos ter que trabalhar de oração, hein? Rezar muito. Mas nós vamos mudar o rumo dessa história. Nós temos que buscar isso.